Olá, senhoras e senhores, boa noite a todos. É mais uma alegria a gente ter o privilégio de vir à nossa casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Que a luz irradiante do nosso Mestre Jesus esteja presente em cada um de nós. Tendo novamente a oportunidade de estarmos aqui para buscarmos sempre um tema que venha trazer a nossa reflexão, baseada sempre na doutrina espírita que Kardec nos proporcionou e que é sempre vindo do nosso Mestre Jesus. O Espiritismo, ele é verdadeiramente cristão. E dentro desses entendimentos é que hoje a gente busca o aprendizado através da doutrina espírita. Como bem falou o nosso presidente ali, estão todos convidados. Nós, na quarta-feira, tem um novo grupo de estudos. Quem quiser aprender, quem quiser buscar o conhecimento de si mesmo, o seu autoconhecimento, a doutrina espírita nos proporciona isso. E ela uma alegria grandiosa para todos nós termos esse privilégio, termos essa oportunidade de buscarmos através da nossa fé cristã o entendimento do que Jesus nos trouxe. Então, o tema que escolhemos para a nossa reflexão hoje vem do Evangelho de Lucas 3:24, que diz o seguinte: Porfiai por estar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus. Então, dentro desse entendimento que Jesus nos trouxe a respeito da porta estreita, ele nos fala, através desse livro maravilhoso que é A Vinha de Luz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, que ele tem uma fase em que diz o seguinte: explorando o Evangelho, procurando o entendimento da busca dessa facilidade maior para a gente compreender que Emmanuel nos traz a respeito do que Jesus disse no Evangelho de Lucas. Então, para nós espíritas, que é um dos fundamentos principais da nossa doutrina, acreditarmos na reencarnação, ou seja, na pluralidade das existências. Então, Jesus nos traz como um entendimento essa compreensão do que é a reencarnação. Então, diz Emmanuel através desse livro: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima a porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará a caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne, em que mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Então, a porta estreita, quando antes de nossa reencarnação, muitas vezes quando temos um grau evolutivo melhor, um grau de consciência capaz de termos a oportunidade de participar, juntamente com a espiritualidade superior, a grandiosidade de vermos a nossa próxima encarnação. Então, a gente vê onde errou em experiências anteriores e o que nós precisamos para adentrarmos a vida física e podermos nos retificar. Então, muitas vezes, como falamos anteriormente, são escolhas nossas mesmo, que juntamente com a espiritualidade superior, aí vai nos dar essa oportunidade na nossa encarnação. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Longe de servir os semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução em algo a realizar de útil, sem algo a realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Então vejam muito bem, senhores, quando muitas vezes no decorrer da nossa jornada terrena,
os caminhos que trilhamos sempre tendo o nosso livre-arbítrio e a nossa capacidade de escolha. Às vezes a gente faz escolhas erradas e transita por caminhos das facilidades, onde não nos empenhamos em cumprir aquilo que às vezes a gente tem aqueles lampejos na nossa memória e nos desviamos do caminho. É isso que ele quer dizer com portas estreitas. Quantas e quantas encarnações, muitas vezes a gente se perde, porque única e exclusivamente se distanciou sequer de uma religiosidade. Porque é necessário, muitas vezes, mesmo aquelas pessoas que têm um grau evolutivo acentuado, precisam em algum momento buscar algo que lhes traga à tona esse compromisso e essa responsabilidade com a vida diante da família e dos seus semelhantes. Seguindo adiante o que diz Emmanuel. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Será que muitas vezes precisamos deixar que isso aconteça para que determinadas doenças afetem o nosso organismo, para que a gente possa em algum momento acordar para nos pôr diante da realidade do compromisso com a família, com a vida, com a comunidade, enfim, com toda a nossa jornada evolutiva. Com a aflição, acariciem o desejo de tornar a viver, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé, com que transporte o júbilo, se devotariam então à felicidade dos outros. Ou seja, quando, diante dessas dificuldades que nos ocorrem, aí a gente começa a pensar. Já relatei aqui em alguns momentos, né, o Dr. Chanichik, quando estava fazendo o seu estágio no Hospital das Clínicas em São Paulo, inúmeras pessoas agarravam-se ao seu jaleco dizendo: doutor, por favor, não me deixe morrer, agora que eu me aposentei, agora que eu ia fazer isso, aquilo e aquele outro. Ou seja, inúmeras vezes a gente acorda muito tarde. É por isso que, diante dessa realidade, nós que temos a oportunidade aqui hoje de estarmos na nossa casa espírita, buscando sempre esse tema que é para a nossa reflexão, que é um ensinamento do nosso Mestre Jesus, a mais alta hierarquia angélica que surge no nosso planeta, para que a gente possa acordar consciencialmente. Mas e à tarde? Rogaram a porta estreita, receberam-na. Entretanto, recuaram num instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Quantas e quantas vezes, diante dessa vida e revida, morre, volta, como nos ensina a doutrina, a gente demora a acordar e compreender a realidade e a importância de a gente expandir a nossa consciência e viver uma realidade que seja realmente efervescente e não egoísta, não vaidosa para nós mesmos, mas para o nosso compromisso com todos os nossos semelhantes. O Chico Xavier, em uma entrevista que eu estava vendo de um desses que conviveram com ele fala muitas vezes daquelas doenças protetoras. O que significam doenças protetoras? É que diante da infinidade, da bondade do nosso Deus, a gente pede muitas vezes o beneplácito divino para que a gente, diante de vivermos uma encarnação e a desperdiçarmos, como por exemplo, alguém que foi alcoólatra, desperdiçou toda a sua encarnação porque não teve a força, a coragem de vivenciar, de vencer esse vício, né? Então, diante de uma nova oportunidade que lhe foi concedida, lá junto à espiritualidade superior, ele pede para que venha com algo que o proteja, que o refreie, para que ele não venha ter novamente cair nessa mesma incursão. Então ele vem muitas vezes com uma doença no fígado, né? Que passa a vida toda se tratando, porque aquela doença
é a sua cura. Ou seja, muitas vezes a gente vem e procura e deve fazer isso, porque uma vez que a gente feriu o nosso organismo físico, feriu o nosso perispírito e ali ficou aquela nódoa, aquela mancha, é necessário, se foi criado por nós mesmos é que vamos ter. Jesus, em sua infinita bondade, já no seu Evangelho, ele nos ensina que eu vos aliviarei, mas não tirarei o compromisso e a responsabilidade daquilo que vocês foram responsáveis por trazerem, enfim, esse mal menor. Um outro exemplo, por exemplo, é aquela pessoa bonita, seja homem, seja mulher, que veio numa encarnação com a beleza estonteante e que muitas vezes utilizou e enganou e fez enganando várias pessoas, utilizando da sua beleza física. E hoje surge uma nova oportunidade de encarnação, tendo a oportunidade e o privilégio de terem uma doença de pele, ou nascendo com algum tipo de deficiência física, ou até mesmo, como nós comumente dizemos, aquela pessoa feia, que é justamente o freio necessário para que ela não venha incorrer em cometer o mesmo erro. Diante dessas oportunidades grandiosas que a porta estreita do Evangelho de Jesus nos proporciona compreender, um outro autor do qual eu tive o privilégio de buscar alguns ensinamentos para que todos nós aqui pudéssemos refletir, que é Adeilson Sales, um escritor espírita, e que escreveu vários livros, principalmente a nível de juventude, de criança e adolescência. E ele fala da primeira oportunidade, da primeira psicografia que ele recebeu quando ele se tornou um espírita, que ele sempre foi médium, mas ele só aderiu realmente a vivenciar a doutrina espírita a partir de seus 30 e poucos anos. E aí, realmente, vivenciando, trabalhando na casa espírita, ele se compreendeu melhor e virou um trabalhador. E uma das primeiras psicografias que ele recebeu foi de José do Patrocínio, que foi aquele escritor, que foi jornalista e que trabalhou muito para o abolicionismo da escravidão no Brasil. Lembram? Vocês estudaram história, né? Então, através dele, ele diz que uma das frases mais bonitas que ele recebeu de José do Patrocínio foi o seguinte: a alforria das consciências. A proposta do Espiritismo era para ele alforriar os espíritos da culpa, ou seja, ter a oportunidade de nós hoje, com o grau de conhecimento que temos através da doutrina espírita, que é baseada no Evangelho de Jesus, compreendermos que muitas das consequências que sofremos no decorrer da nossa jornada evolutiva são por nossa própria culpa. Mas, como disse Jesus, vinde a mim e eu vos aliviarei. É esse grau de consciência e responsabilidade que nós procuramos sempre compreender para que a gente erre menos. Então, no final dessa psicografia, que é longa, mas eu peguei alguns tópicos somente, ele diz para o Adeilson Sales: salve Allan Kardec, o abolicionista da razão, ou seja, o codificador que nos proporcionou o conhecimento da doutrina espírita para que hoje nós soubéssemos de onde viemos, para onde vamos e o que a gente pode melhorar. Escreve também: salve Jesus Cristo, o abolicionista do amor. Quem antes de Jesus veio à Terra para livrar-nos daquele Deus que era o general dos exércitos, aquele Deus vingador, e mostrar que existia uma outra forma de viver. Viver através do amor. O amor ágape, aquele que a gente chama o amor comportamento, o amor atitude, o amor ação, e não apenas o amor baseado no afeto, baseado na paixão. E ele escreveu um livro maravilhoso que é O Inimigo Íntimo, em que ele fala o seguinte:
Por que a gente quer sempre responsabilizar os outros pelos nossos problemas, sem olhar para nós mesmos? Uma frase de alerta e de reflexão, porque é muito comum, muitas vezes, diante de dificuldades que enfrentamos, nós buscarmos a responsabilidade de alguém, seja a culpa dos nossos pais, seja a culpa do nosso familiar, seja a culpa do nosso casamento, da nossa esposa, mas nunca a gente procurar fazer aquela reflexão em relação ao que nós estamos fazendo conosco mesmo e com aqueles que estão à nossa volta. Ele diz o seguinte, uma frase muito engraçada, e fala: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Ou seja, o que é esse fugir de casa? É fugir de nós mesmos, a nossa vivência interior. É por isso que a doutrina espírita é um dos seus fatores relevantes, como uma proposta grandiosa a nível de entendimento do ser humano, que desde Sócrates é ensinado conhecer-se a si mesmo, ou seja, fazer a nossa reforma íntima. Todas as religiões ensinam isso, mas aqui, para nós, ela realmente é fundamental para que a gente aprenda a se conhecer, conhecer os nossos lados sombrios e a gente procurar administrar. Porque onde existem problemas emocionais, existem problemas espirituais. Onde existem problemas espirituais, existem problemas emocionais. Então não basta única e exclusivamente a gente ter a nossa racionalidade se a gente não souber disciplinar devidamente as nossas emoções e impetuosidades, principalmente na convivência com os nossos semelhantes. Buscando através da filosofia um entendimento a respeito disso, quando a gente se refugia para que a gente possa entender, diz o seguinte: contra quem lutamos? Um ermitão que se refugiava na solidão do deserto, no bosque das montanhas, para dedicar-se somente à oração e à penitência, muitas vezes reclamava que tinha muito a fazer. Lhe perguntaram como era possível que em sua solidão tivesse tanto trabalho. Tenho que domar 2 falcões, treinar 2 águias, manter quietos 2 coelhos, vigiar uma serpente, carregar um burro, sujeitar um leão, respondeu. As pessoas então retrucaram. Mas não vemos nenhum animal desse perto de você, onde eles estão? O ermitão então explicou. Esses animais todos os homens têm, vocês também. Os 2 falcões se lançam sobre tudo que aparece, seja bom ou mal. Tenho que domá-los, que só se fixam sobre uma presa. São os meus olhos. As 2 águias ferem, destroçam com suas garras. Tenho que treiná-las para que sejam úteis e ajudem sem ferir. São as minhas mãos. Os 2 coelhos querem ir onde lhes agrada, fugindo dos demais e esquivando-se das dificuldades. Tenho que ensinar-lhes a ficarem quietos, mesmo que seja penoso, problemático ou desagradável. São os meus pés. O mais difícil é vigiar a serpente. Apesar dela estar presa numa jaula entre 32 barras, está sempre pronta para morder e envenenar os que rodeiam. Mal se abre a jaula. Se não a vigio de perto, causa muitos danos. É a minha língua. O burro é muito obstinado, não quer cumprir com suas obrigações, alega estar cansado, se recusa a transportar a carga de cada dia. É o meu corpo. Finalmente, preciso domar o leão. Quer ser o rei, o mais importante, é vaidoso, soberbo, orgulhoso. É o meu coração. Portanto, há sim muito o que fazer. A pessoa poderosa é aquela que tem domínio de si mesma. Então, meus queridos irmãos em Jesus, vemos aqui, através dos ensinamentos, tanto a nível filosófico, como que a doutrina espírita nos ensina a compreender a nós mesmos. Então, buscando ainda uma forma de a gente ilustrar melhor,
buscando através do médium Celso de Almeida Afonso, lá de Uberaba, nós temos um seguinte psicografia dele: juntos na mesma estrada. Lágrimas é um direito teu, saudades também, mas não condenes ninguém pelas provas que são tuas. No lar, na escola, nas ruas, procure aquela outra dor que o Mestre Senhor nos pediu e ensinou procurar. Seja aqui, ali, acolá, onde for, em qualquer lugar. Estarão aqueles possivelmente, tal como nós, sem forças da própria voz, para pedir o que não têm. E sendo assim, não condenes ninguém, já que no processo da saudade, das provas, dos espinhos, são vários os caminhos a buscar os anseios teus. Estejamos então juntos na mesma jornada, pois é a mesma estrada que nos leva a Deus. Vejam, senhores, como complementa tudo o que a gente buscou em uma frase que Jesus nos ensina: porfiais caminhar pela porta estreita. Então, Emmanuel explorando quer dizer buscar dentro da flor aquele perfume, aquele entendimento, aquela constatação que vem a preencher muitas vezes aquele nosso vazio existencial, que muitas vezes a nível de religiosidade nós não temos essa compreensão. Então, a doutrina espírita nos proporciona esse entendimento, essa facilitação, para que no decorrer da nossa jornada evolutiva, a gente muitas vezes possa agir com discernimento, disciplinando as emoções, disciplinando os sentimentos e agindo com lógica, mas discernimento é isso, raciocínio, disciplina de sentimentos e de emoções, para que não venhamos a ferir ninguém. Para que a gente tenha uma compreensão, gente, queria falar para vocês a respeito de algo que fazia tempos idos que não acontecia. Através dos meus colegas de estudos, nós estivemos debatendo sobre, acho que muitos de vocês já ouviram falar, de uma série da Netflix que está sendo exibida, que se chama Adolescência. Então, para todos os pais que têm filhos, pré-adolescentes e crianças, terem a compreensão do que é a relevância e a importância de estar presente em suas vidas. Vou dar um pequeno spoiler só para que vocês entendam, aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir. São 4 capítulos de 1 hora. Fazia tempo ouvido, gente, que eu não chorava assistindo um filme, uma série. Me lembro quando eu era jovem, eu assisti aquele filme O Campeão, que se tratava de um lutador que tinha se separado da esposa, ele tinha ficado com a guarda do filho, e quando no decorrer de um determinado tempo, a esposa pediu a guarda do filho. Então ele volta a lutar para não perder a guarda da criança, mas ele tinha um problema na cabeça, por isso que ele tinha abandonado os rings, e ali ele acaba morrendo. Então a cena final daquele filme foi muito impactante, né? Mexe com os brios da gente. Então essa série, a Adolescência, é algo fantástico, onde o autor, de alguma forma, ele não traz uma solução do problema, porque o problema é nosso, é da sociedade atual e contemporânea. Então a gente debateu bastante a respeito disso em aula, a gente assistiu, conversou entre os familiares, porque é algo maravilhoso e que hoje ocorre na nossa sociedade. Trata-se de um menino de 13 anos que, infelizmente, mata uma colega de aula. Então, ali, o início do filme é exatamente isso, e depois todas as consequências que ocorrem. Ele é uma pessoa o autor escolheu, por exemplo, uma família de classe média baixa, pai e mãe trabalham, e procuram proporcionar o melhor para o seu filho, né, a nível de facilidades e de vivência. Se tornou um daqueles que se chama filhos do quarto, né? Que muitas vezes os pais pensam que eles estão ali, estão seguros em casa, mas tem essa
problema da internet, dos influenciadores negativos, que muitas vezes causam alguns distúrbios e distorcem a personalidade de uma criança. Então, o final do filme é muito emocionante, o final da série, que é onde o pai e a mãe conversam e debatem e discutem onde foi que nós erramos. Então, no quarto da criança, ele pega um pequeno boneco e se atira na cama e chora fervorosamente por descobrir que ele jamais imaginaria que o filho dele pudesse cometer tal ato. Então, são várias circunstâncias dos quais quem é pai de crianças pré-adolescentes ou adolescentes devem assistir para compreenderem essa nova realidade que vivemos na nossa época de hoje. Então fica a dica. Quem quiser ter a oportunidade, o privilégio, quem já viu, reveja de novo, porque tem muitos tópicos relevantes a gente se entender. Envolve psicologia, envolve parte jurídica, envolve a polícia, envolve família e envolve também a escola. Certo, minha gente? Então, queria agradecer mais uma vez o privilégio, a oportunidade e a atenção de todos vocês. Quero desejar a todos uma boa semana. Peço tão somente para que a gente possa encerrar com chave de ouro, fazermos a nossa oração final. Que é justamente em homenagem aos pais. Então, todos vocês, fechem levemente seus olhos e vamos ouvir a prece. E é de Celso de Almeida Afonso também, tá, gente? Pai, realidade. Que saudade, Pai querido, dos beijos, dos abraços, das brincadeiras do dia. Escondendo teu cansaço, falavas do teu amor, prometia-me 1000 tesouros. Sentia eu, no entanto, Pai querido, que me queria nos douros do teu reinado feliz, não só nesta, mas na eterna existência. Prometo a ti, meu Pai, a certeza da consciência de quem sabe agradecer. Quero encontrar teus anseios, seguir nas trilhas, Deus, encontrando nos passos dos meus ais, os pesos dos meus ais, as bênçãos dos filhos, as bênçãos dos pais. Nos lugares em que estiveres, receba o abraço meu, quero ser a flor que tu escolheste. Espera e confia no tempo. Quem me envia em teu nobre coração? Talvez não me encontres no pedestal que pensas me encontrar, mas se sigo teus passos para o céu, eu vou ao encontro de Deus, Pai de todos os pais. Que assim seja. Boa noite a todos, uma feliz semana para vocês, muito obrigado, e assim seja.